O tema de hoje é buscando forças para continuar. Esse tema é um tema que eu escolhi especificamente por causa do momento que eu estou vivendo, né? Eu e a minha família, como a maioria das pessoas sabem, dos irmãos, eu perdi meu pai agora, recentemente, sexta-feira, né? Então toda a minha família está nesse processo aí de perda. E eu não quero fazer desse processo, dessa situação, uma forma de se promover, não, mas eu quero deixar uma palavra de encorajamento para aqueles que vivem essa mesma situação que nós estamos vivendo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos viver alguma situação muito difícil, de perdas irreparáveis, e onde nós buscamos forças para continuar. O que fazer nesse momento? Eu vejo algumas pessoas tendo atitudes assim, contrárias àquilo que Deus espera de nós. E eu não estou dizendo que essas pessoas são fracas ou são... Não, mas elas estão fazendo coisas que Deus não esperava que elas fizessem. Diante desse momento tão difícil, de uma perda tão difícil e irreparável, Deus espera de nós uma posição, uma atitude. E é disso que nós vamos tratar aqui nessa manhã. O texto que eu escolhi está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então existe uma promessa, existe algo preparado por Deus. E se você quiser se aprofundar nesse algo que está preparado aqui, você inicia a tentativa de descobrir o que está preparado no capítulo 14 do livro de João, que ele vai dizer inicialmente: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em meu Pai, credes em mim. Então, ele vai dizer que na casa do meu Pai, Jesus dizendo, há muitas moradas. E ele está falando isso dizendo que há uma esperança, há uma promessa para mim e para você acerca da nossa partida, após a nossa partida. E como que nós fazemos nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento diante de uma perda de alguém que nós amamos? O que nós devemos fazer ou onde nós buscamos força? Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para trás, para a história, né? Existem homens e mulheres que viveram as mesmas situações ou a mesma situação que nós estamos vivendo. Existem homens e mulheres que passaram pelos mesmos processos que nós estamos passando ou que você tenha passado. Então, se nós olharmos para a história, por exemplo, nós vamos nos deparar com a história de Jacó Armínio, um homem que viveu uma tragédia na sua vida, mas que ele decidiu continuar a sua caminhada cristã e ministerial. Jacó Armínio, ele, no massacre de Odevater, em 1575, ele perde sua mãe e seus irmãos, um massacre que devastou toda a sua família. Esse homem poderia escolher parar no meio do caminho, ele poderia escolher desistir da sua caminhada ministerial, da sua caminhada cristã, mas ele decide continuar. E ele continua, e hoje nós temos um legado, né, deixado por ele. Porque um dia ele escolheu não parar no meio do caminho, não desistir, mesmo vivendo uma tragédia assim, sem precedentes na vida dele. E um outro homem, agora na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Eu sempre que cito algum tipo de situação adversa, não há como não citar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vive situações de perseguição, vive situações de extrema necessidade, vive situações de açoites, de prisões, e diga-se de passagem, todas essas situações de forma injusta, sem ter uma acusação legítima, um julgamento que pudesse ser dito legítimo. Mas esse homem não para a sua caminhada, ele chega a ponto de, em um momento em que foi apedrejado e tido como morto, ele chega a ponto de dizer que por muitas tribulações
nos importa entrar no reino de Deus. Ele está fazendo menção a essa promessa que nós lemos aqui no início. Ele faz menção a essa promessa dita que por ele mesmo, a igreja de Coríntios, que nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que eu e você, em algum momento da nossa vida, vamos viver situações devastadoras, situações em que nós não sabemos sequer o que fazer, né? Mas precisamos olhar para a Bíblia, orar para as promessas do Senhor e dizer: Senhor, como disse Josafá, eu não sei o que fazer. Em nós não há força alguma, mas nós vamos continuar olhando para o Senhor. O desafio para mim e para você, nesse momento de perda, se você já viveu, se você está vivendo, ou quando você viver, eu não vou dizer se você viver, porque é certo que você vai viver, né, em algum momento da sua caminhada, porque é o curso natural das coisas. Então, quando você estiver nesse processo, você vai olhar para o Senhor, você vai olhar para Deus e, mesmo sem entender, você vai esperar em Deus e nas suas promessas. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, foi isso que Jacó Armínio fez, e é isso que eu e você precisamos fazer. No momento de dor, no momento de sofrimento, buscar forças no Senhor e nas suas promessas para continuar a nossa caminhada. Porque nós, na nossa força, nós não conseguimos. Nós, na nossa força, nós não vamos conseguir continuar a nossa caminhada. A nossa caminhada, ela depende exclusivamente do Senhor. A nossa caminhada aqui nessa terra depende exclusivamente do sustento e fortalecimento do Senhor. Para isso, nós temos que olhar para a Bíblia e esperar nas promessas do Senhor, nessa promessa de que Ele foi e Ele preparou lugar para mim e para você. E aquilo que os nossos olhos não viram, o nosso coração nunca penetrou nada igual no nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No caso, eu e você. Quando nos deparamos com essa situação, a única forma de continuarmos a nossa caminhada é olhando para o Senhor. Esperando, confiando nessa promessa de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí, quando nós olhamos para essas promessas, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, nós nos fortalecemos nele e continuamos a nossa caminhada. Todas as vezes que vivemos situações desse tipo, perdas irreparáveis, precisamos olhar para o Senhor, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a minha estrutura física, a minha estrutura emocional, Ele conhece aquilo que está no meu coração, Ele sabe daquilo que eu preciso, e qualquer que seja a perda, seja no nível ascendente ou descendente, ou seja, se você perdeu pai, mãe, ou se você perdeu filho ou filha, não importa, a mesma fórmula é aplicada para qualquer tipo de perda. Eu preciso olhar para o Senhor. Eu preciso esperar nas promessas do Senhor. Eu não posso, de maneira nenhuma, confiar na minha força, no meu braço, confiar na minha inteligência, na minha formação acadêmica. Eu não posso confiar no meu dinheiro, achando que é ele que vai fazer a diferença. Não, não importa a situação que você esteja. O que vai fazer a diferença na sua vida é o Senhor, que vai te fortalecer e te sustentar, para que você possa suportar essa dor
que não tem uma definição exata daquilo que sentimos no momento da perda. A dor é tão grande que nós não sabemos nem como vamos suprir essa necessidade, mas essa necessidade é suprida com o Senhor na nossa vida. Quando olhamos para o Senhor, quando esperamos nas suas promessas, nós continuamos, nós temos condições de continuar a nossa caminhada cristã aqui nessa terra. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão acompanhando aqui, daqueles que verão o vídeo posteriormente, estão vivendo ou já viveram situações como a que eu estou vivendo, eu e a minha família estamos vivendo. Mas da mesma forma que você foi sustentada pelo Senhor, eu e a minha família também estamos sendo sustentados e fortalecidos pelo Senhor. O consolo, o conforto que eu preciso, que você precisa, está no Senhor. Nós não temos condições nenhuma de continuar seguindo sozinho nessa caminhada. Sem o Senhor, não tem condição nenhuma. A única possibilidade que eu e você, que nós temos de continuar a caminhada, mesmo depois de uma perda, mesmo depois de sentir uma dor tão grande da perda, mesmo depois de estar sofrendo tanto a perda, a única possibilidade que eu e você temos de continuar a caminhada é confiando no Senhor e nas suas promessas. Sem o Senhor, não dá. Quando João, no capítulo 15, palavra de Jesus, sem mim nada podeis fazer, é de fato o que vale para mim e para você. Sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Sem Jesus não dá. E quando nós entendemos isso, nós não brigamos com a situação, nós não brigamos com aquilo, porque nós entendemos o processo e seguimos adiante, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. Eu estou, assim, vivendo um momento, assim, diferente, vamos dizer assim, do que estou acostumado a viver. Mas acredite, o meu coração está em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está no controle da nossa vida. E a postagem que eu fiz na quarta-feira foi o desafio para mim e para você, diante das adversidades, entender que se Deus fizer, eu botei o trecho da música, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu e você precisamos nos submeter à soberania de Deus. Quando nós entendemos isso, que Deus é soberano, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem tira reis, é Ele quem tem o governo de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para o Senhor e não rebatemos aquilo que nos acontece. Pelo contrário, nós dizemos, como Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que diante dessas adversidades tão dolorosas que possamos viver, e alguns aqui já estão vivendo, que possamos continuar olhando para o Senhor, mesmo com o coração dolorido, mas sabendo que Ele deixou para nós o Espírito Consolador e que nós confiamos nele e aguardamos as suas promessas. Se eu e você conseguimos fazer isso, nós vamos vencer cada etapa da nossa vida, por mais difícil que seja. Amém? Esse é o desafio para mim e para você. Não é conquistar coisas, e isso é muito importante, e nós queremos isso. O desafio também não é sermos conhecidos, mundialmente.
E isso seria bom em vários aspectos, mas esse não é o objetivo. Mas o objetivo principal é ser conhecido do Senhor. O objetivo principal é nos mantermos firmes diante das lutas, fazendo exatamente como Paulo, para no final dizer exatamente o que disse Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O desafio é nos mantermos firmes diante de qualquer batalha que vamos enfrentar. E se você não está enfrentando, acredite, ela pode chegar para você. E quando a batalha chegar, quando a luta chegar, a adversidade chegar, você vai se lembrar que é o Senhor que te sustenta, que é o Senhor que te fortalece. E você vai estar firme, como diz o hino da harpa, né? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Então, o desafio para mim e para você é continuar firme na promessa do Senhor. Porque eu vou repetir só o texto que nós lemos no início. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então existem promessas para mim e para você. O desafio é nos mantermos firmes na caminhada, para que possamos alcançar essas promessas previstas pela Bíblia. Meu irmão, minha irmã, mantenha-se firme na caminhada. Diante de qualquer dor que você possa estar vivendo, mantenha-se firme. O desafio para mim e para você é se manter firme, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, e assim alcançar as promessas do Senhor, as promessas que Ele tem deixado na sua palavra. Amém? Deus abençoe a tua vida.